eu fiz as contas e achei essa matriz aqui, né? Vocês acharam também? Então, olha só, aqui você tem um determinante menos 2, né? Aí você multiplica por ela mesmo, que dá um determinante também menos 2. Tá? Aí eu pergunto, qual seria o determinante dessa matriz? Bom, usando aqui essa propriedade, né? Seria o determinante de A e vezes o determinante de A, né? Então nós teríamos determinante de A que é 2, menos 2, vezes o determinante de A também que é menos 2, né? Que é 4. Então o resultado seria isso, né? Seria o determinante de A ao quadrado, né? Que seria 4. Então, por essa propriedade, esse determinante aqui seria 4. Eu até peço que você calcule esse determinante, né? Dessa matriz, e você vai ver que isso aqui está correto, ok? Então, quando você tira o determinante de uma matriz multiplicada por ela mesma, o resultado é o determinante ao quadrado. Mais uma pergunta aqui, pessoal, que é um pouco perigosa, né? Nós vimos agora que o determinante, né, da matriz A ao quadrado, né, a matriz que é multiplicada por ela mesma, né, nós vimos que é igual ao determinante do A elevado ao quadrado. Agora eu vou fazer uma pergunta que é meio escorregadia, né? Que é determinante de 2A, né? Vocês podem pensar um pouquinho nisso aí e tentar determinar. Será que o determinante de 2A é 2 determinante de A? Parem o vídeo e pensem um pouquinho, ok? Vamos lá. Pessoal, lembrem, 2A é a matriz A somada com a matriz A. Não pense que o resultado é 2 determinante de A, né? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho mais com as definições e tomassem cuidado. Parem o vídeo e pensem um pouquinho mais. Olhem só, pessoal, só como um exemplo, né? Vamos supor que você tem uma matriz, né, 3 por 3, tá? Então, eu nem vou colocar aqui os termos. Vamos só supor que eu tenho aqui uma matriz 3 por 3, né? Olha só, se eu multiplicar toda a matriz por 3, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar todos os termos, 3, 3, 3, né? Olha só, então eu vou multiplicar, é como se eu multiplicasse cada linha por 3, né? Agora vocês lembram que eu posso pegar esse 3 e tirar para cá, né? Não é isso? Dessa linha aí ficaria tudo 1, né? E 1 aqui, né? E eu passo o 3 para fora. Aí essa linha eu posso também passar o 3 para fora, né? Aqui ficaria 1, né? E aqui eu passo o 3 para fora também, né? E aqui ficaria 1, né? Então teria 3 ao cubo, ok? Aqui é a mesma coisa, né? Se eu tiver uma matriz A de ordem n por n, qual vai ser o resultado? Só para dar uma dica, né? Vai ser o determinante de A, né? Vezes quanto, pessoal? Então, pessoal, se eu multiplicar 2 por A, é como se eu multiplicasse cada linha, né, por 2, né? E cada linha dessas pode ser, o 2 pode ser puxado para fora, né? Então vai ficar multiplicado por 2 elevado a n, né? Onde n é o número de linhas. Então, na verdade, aqui essa propriedade é meio simples, né, para multiplicação, mas não é tão simples quando você multiplica a matriz. Inclusive esse resultado é meio estranho, né? Porque esse determinante aqui, por exemplo, se é uma matriz quadrada, então o número fica elevado ao quadrado. Se é uma matriz com 3 elementos, fica uma matriz cúbica, né? Então, de certa forma, ele tem relação com a dimensionalidade, né? Com o conceito de volume, né? Se é uma matriz cúbica, então quando você multiplica a matriz por 2, né, você multiplica o determinante por 2 ao cubo, né? É como se fosse uma coisa meio análoga ao conceito de volume, né? E outra coisa, né? Na verdade, embora você tenha essas duas propriedades, elas são totalmente diferentes. Aqui, por exemplo, você usou a propriedade 9, que nós acabamos de ver. Aqui você usou outra propriedade. Vocês lembram qual foi? Foi a propriedade 3A, né? Que é um pouquinho... são propriedades bem diferentes, não é mesmo?
Outro ponto que eu queria chamar a atenção é como essa propriedade aqui ela é completamente consistente com o que a gente sabe sobre a matriz ser singular ou não, né? Olha só, se a matriz é singular, o determinante é quanto? É zero. E 1 sobre zero, isso aqui não faz sentido, né? Não faz sentido. Dá infinito, né? É um número que não tem sentido. E o a menos 1 também não tem sentido, não existe, né? Então, só para chamar a atenção para vocês desse fato aí. Pessoal, nesse ponto eu queria chamar a atenção para vocês, né? Essas propriedades 9 e 10, elas não saíram assim tão naturalmente quanto as outras, né? Elas meio que surgiram magicamente e eu não me preocupei muito em demonstrar como as outras. Eu fiz isso porque para não perder muito tempo, né? Porque eu acho que o essencial que a gente tem para continuar a aula são aquelas outras de 1 a 8, tá? E a 9 a 10 a gente vai usar um pouquinho e vai discutir mais para frente, mas eu também não queria perder muito tempo. Eu só queria acalmar vocês e dizer, olha, daqui a pouco, depois que a gente ver a propriedade 10, né, nós vamos passar para um próximo capítulo, onde tudo vai se juntar, né, e essa parte de determinante vai fazer bastante sentido. Então só peço que vocês aguentem bem até o final da propriedade 10, tá? E eu garanto para vocês que depois desse ponto nós vamos ter uma aula bastante esclarecedora, né? E todo esse trabalho que nós estamos tendo aqui vai ficar claro, ok? Então paciência e vamos tentar matar agora a 10ª propriedade. Vamos então à propriedade 10, ou à regra 10, né? Ela é bastante simples de dizer também, tá? É simplesmente isso aqui. O determinante da matriz transposta de A é igual ao determinante de A. Então, se você tiver uma matriz, digamos, 1, 2, 3, 4, né? O determinante dessa matriz é igual ao determinante da transposta dela, né? Então seria o determinante, né? Bom, se eu usei aqui essas faixas, esses traços, né? Já é determinante, né? Tá? Então, o determinante dessa matriz é igual ao determinante do transposto, que é o quê? O que era a linha vira coluna, né? E o que era a linha vira coluna, né? Então, basicamente, 1, 2 vira coluna 1, 2, a linha 3, 4 vira coluna 3, 4. Ok? Então é isso que diz essa propriedade. Vamos checar para o caso ABCD, né? ABCD. Vocês lembram como é que é o determinante disso aqui, né? O determinante é igual a AD menos BC, né? E se você transpor, como é que vai ficar, né? Se você transpor, você vai ter AB, né? Que era a linha AB vai virar a coluna B e a linha CD vai virar a coluna CD, né? Vamos ter o que? AD menos BC, tá? Então, para o caso 2, isso aqui está claro. Então, pessoal, qual a importância dessa regra, né? Olha só, até agora, todas as regras têm lidado com linhas, né? Por exemplo, se eu tenho uma linha inteira de zeros, o que acontece com o determinante? É zero, né? Se eu faço operações de linha, o que acontece com o determinante? Ele não muda, né? Então tudo é feito em termos de linhas, né? E o que essa propriedade diz, né? Diz que eu posso fazer com colunas também, né? Por exemplo, a regra, digamos aquela regra, não lembro o número, né? Que se você tiver uma linha inteira de zeros, o determinante vai ser zero, né? Com isso aqui, eu posso aplicar ela também para colunas, né? Se eu tiver uma coluna de zeros, ela é zero, né? Se eu fizer uma combinação uma operação de linha, de coluna, né? Ao invés de operação de linha, o determinante não se altera, tá? Então, tudo que eu fazia para linha, eu posso fazer para colunas,